Bom dia, estamos aqui ao vivo iniciando mais uma edição do programa Urban View, um olhar sobre as cidades, um programa que é uma produção da Urban Systems, que tem a apresentação minha, Gilberto Brant, e a participação do Caetano Garcia na produção aqui do programa também no chat, já está aqui aguardando a participação de vocês. Caetano, bom dia. Bom dia, Gilberto, bom dia aos internautas da UTV. Bom, pessoal, eu já estou aqui esperando as perguntas de vocês, lembrando, para quem não conhece como que funciona aqui na UTV, são duas formas de participar. Vocês podem entrar no chat, se logar, e aí dessa forma vocês veem as perguntas e comentários dos outros internautas, ou se você quiser só mandar a sua pergunta sem acessar o chat, tem uma janela no site que é o Linha Direta, é super simples, só digitar a sua pergunta, eu recebo essa pergunta e daqui a pouco eu faço para o nosso convidado, que o Gilberto vai entrevistar. Eu estou aguardando as perguntas de vocês, participem. Ok, eu queria iniciar esse programa explicando para quem nos acompanha no Urban View sempre, pela primeira vez na história do Urban View, a gente teve um problema, não só um problema com o programa da semana passada, como também com um programa da semana anterior. Né? Pela primeira vez na história do Urban View, a gente teve dois programas consecutivos que não conseguiram ir ao ar. Na semana retrasada, a gente ia entrevistar aqui o Alexandre Bortoleto sobre o assunto neuromarketing e devido às chuvas, devido ao mau tempo aqui em São Paulo, a gente teve um problema técnico na UTV, um problema com cabeamento, um problema com transmissão, e a UTV ficou fora do ar, a gente não conseguiu fazer o programa ao vivo. Na semana passada, a gente ia entrevistar o presidente aqui da Rota das Bandeiras, que é uma concessionária de pedágios aqui, de rodovias pedagiadas do estado de São Paulo, e ele também teve um imprevisto de última hora, não conseguiu comparecer aqui na UTV, também a gente não conseguiu entrar no ar a tempo de fazer o programa ao vivo. Então a gente pede desculpas para quem acessou aí a UTV e não conseguiu acompanhar esses dois programas, mas foi realmente uma coisa que inesperada, foi uma coisa sobre a qual a gente não teve controle, e a gente está voltando agora com o Urban View ao vivo aqui, com novos convidados e com pessoas bastante interessantes, como sempre, que a gente traz para vocês aqui. Hoje a gente vai falar sobre arquitetura, né? E a gente vai falar principalmente sobre inovação na arquitetura. O Brasil é conhecido, quando a gente fala em arquitetura, por duas coisas díspares, né? Quando a gente fala em arquitetura digamos assim, da classe inferior, das classes mais baixas, a gente fala que o Brasil é conhecido como o país do puxadinho, né? É o país que vai construindo ali com um bloquinho, vai fazendo uma lajezinha, coisa e tal, e vai se construindo casas de qualquer jeito. E quando a gente fala um pouquinho nas classe média, classe um pouquinho mais favorecida, digamos assim, o Brasil é o país do apartamento no estilo neoclássico, né? São os prédios neoclássicos que a gente vê aí proliferando nas cidades, repetindo sempre um mesmo padrão, lógico, com suas honrosas exceções. O projeto arquitetônico muitas vezes é visto como um luxo supérfluo, em vez de uma diretriz que ajuda a melhorar as cidades e a própria qualidade de vida dos seus moradores, né? Afinal, arquitetura e urbanismo é algo que pode mudar uma cidade e a qualidade de vida dos seus moradores para melhor. A chegada de novos arquitetos, da nova geração de arquitetos e também de novos escritórios de arquiteturas, vem obtendo um reconhecimento, não só aqui no país, como também um reconhecimento no exterior. E pode, talvez, inverter esse quadro e moldar cidades mais modernas. Então, para explorar esse assunto das inovações na arquitetura, dessas novas gerações de arquitetos que estão começando a trazer suas novas ideias para o Brasil, a gente escolheu para o nosso Olhar da Semana, que é o tema do nosso programa de hoje, o seguinte tema: vanguarda na arquitetura. Como poderão ser as cidades do futuro? A gente quer discutir no programa de hoje como podem ser as grandes inovações da arquitetura no Brasil? Que inovações podem vir para a arquitetura brasileira? Quais são as vantagens que trazem projetos inovadores? Por que fazer projetos inovadores? E como essas novidades podem ser percebidas e recebidas pelos consumidores? Ou seja, o consumidor dá valor à inovação arquitetônica, ele recebe bem essa inovação arquitetônica, ou ele estranha e tem dificuldade de assumir, de comprar essa inovação arquitetônica? Para responder a estas e outras perguntas, a gente está recebendo hoje aqui como convidado do dia, o nosso entrevistado, o arquiteto Lourenço Urbano Gimenez. Lourenço, muito obrigado pela sua presença aqui no Urban View. Obrigado pelo convite, bom dia a todos. Tá ótimo. O Lourenço Urbano Gimenez, ele é formado em arquitetura e urbanismo, ele é mestre em estruturas ambientais urbanas e cursou doutorado pela USP. Ele foi professor na Universidade Paulista, aqui na Unip, e também no Instituto Europeu de Design, no IED. É IED ou IED? Eu digo IED, IED. Tem gente que diz IED. Ele colabora frequentemente com instituições internacionais de ensino, como o Massachusetts Institute of Technology, o MIT, o International Honors Program, a Columbia University,
a University of Pennsylvania e também o International Laboratory of Architecture and Urban Design. Ele é sócio-diretor do escritório de projetos Forte, Jimenez e Marcondes Ferraz Arquitetos, o FGMF, que em 2009 foi apontado pela revista britânica Wallpaper como um dos 30 mais promissores escritórios jovens do mundo, sendo a primeira e única escritório brasileiro a figurar no seu Architects Directory. Em 2010, a FGMF foi o escritório mais premiado do Brasil, com trabalhos que vão de complexos educacionais a interiores corporativos, passando também por edifícios comerciais e residenciais, casas e projetos urbanos. E para começar a nossa entrevista, a gente traz aqui, como sempre, o nosso quadro de Olho na Frase, que hoje traz uma frase do arquiteto suíço Jacques Herzog. Diz o Jacques Herzog o seguinte: o objetivo do esforço que fazemos como arquitetos é enriquecer a vida das pessoas, torná-la mais agradável. Esse sempre foi o papel dos arquitetos e da arquitetura. Se os edifícios que fizermos um dia já não forem aceitos pelas pessoas, então estes vão desaparecer. Lourenço, vamos começar falando um pouquinho do mercado das construtoras e incorporadoras brasileiras, né? Parece que existe uma coisa engraçada que a gente não sabe se é um preconceito do consumidor ou se é um preconceito das próprias construtoras e incorporadoras, que elas não costumam se aventurar muito com novidades, né? Elas mesmo que se apegam a fórmulas convencionais, né? A gente citou aqui a forma, por exemplo, tão criticada aí por muitos arquitetos do famoso estilo neoclássico brasileiro, né? Revisitado pelo brasileiro. Vocês acreditam que essas empresas mantêm essa fórmula porque é isso que o consumidor quer? Ou simplesmente é mais fácil continuar no padrão porque as pessoas continuam comprando porque não tem essa opção do novo? Opção B. Eu acho que as pessoas continuam comprando porque elas não têm opção quase. As incorporadoras e construtoras são muito eficientes em fazer os consumidores acreditarem que é aquilo que eles querem de fato. Mas eu não acho que seja um negócio necessariamente tão negativo no final das contas. Se a gente olhar para o outro lado, acho que a gente tem que ser um pouco, às vezes, poliana de olhar pelo lado positivo das coisas. Eu acho que essa premissa, digamos, ou esse conservadorismo da indústria da construção civil no Brasil, ela se deve a épocas de crise que a gente teve durante 20 anos, década de 80 e 90, até o começo da década de 2000, a gente teve épocas de crise acirrada na indústria de construção civil, de uma forma geral. Então, essas empresas que sobreviveram, na verdade, elas são grandes heróis dessa época, né? Empresas que sobreviveram às custas da criação de uma metodologia de trabalho, de uma depuração dos seus próprios métodos muito eficiente, tanto que sobreviveram, então, aí fazendo as mesmas coisas. O grande problema é que a realidade mudou, e talvez esse conservadorismo, esse medo das grandes empresas de mudar, até por conta de tamanho, da inércia característica desse tipo de empresa, elas talvez não estejam atentas a uma mudança de realidade, uma mudança de cultura e uma mudança de perfil do consumidor, né? Hoje a gente tem consumidores que, independente da classe social, têm muito mais acesso à informação, muito mais acesso à cultura de uma forma geral. A gente não precisa de equipamentos culturais para as pessoas conhecerem determinados assuntos, elas procuram na internet, conseguem. A televisão hoje tem muito mais opções de programas, sem falar em revistas e tudo mais. Então, a cabeça das pessoas hoje já está mais aberta. Além disso, a gente tem uma mudança macroeconômica importante e que, consequentemente, se reflete na vida das pessoas, no cotidiano das pessoas. Então, o poder aquisitivo é outro, a exigência das pessoas pelo conhecimento é outro também, e acho que as incorporadoras e construtoras não estão plenamente atentas a isso. Agora, é uma atividade conservadora? Sim, porque, de fato, mudar procedimentos nessa cadeia é muito complicado, desde a parte tecnológica e construtiva até a parte, digamos, de marketing e venda. Mas acho que alguém tem que quebrar essa cadeia e alguns atores já vêm quebrando isso de uma forma ainda que tímida, de forma eficiente. E tem a questão de custo também, né? Obviamente, toda arquitetura inovadora, toda arquitetura diferenciada, digamos, ela foge do padrão construtivo, foge de um padrão, de uma metodologia construtiva, imagino eu, foge do padrão de material utilizado em larga escala e isso torna mais caro. Isso procede? Procede em termos. Eu acho que a nossa cultura de construção ela é extremamente artesanal, né? Desenvolver tecnologias, ou seja, pesquisa e desenvolvimento, certamente é um investimento que se faz e não deve ser encarado como custo, ou seja, não é, no final das contas,
um valor que se coloca e que não se tem um retorno a médio ou longo prazo. Então, desenvolver novas tecnologias, sistemas construtivos, formas mais eficientes de se construir, formas mais duráveis, formas mais flexíveis, acho que isso, no final das contas, não pode ser encarado como custo, e sim como investimento. Então, é tolo, diria, supor que fazer uma construção melhor seria mais caro. No final das contas, não. Eu acho que é muito mais barato se a gente efetivamente desenvolver toda uma cadeia produtiva alinhada com tecnologias mais atuais e com o desejo dos consumidores. Acho que a gente não tem absolutamente nada a perder. Vamos falar um pouquinho na tua opinião, agora, já que você foi aí, teu escritório, né, a tua equipe, aí, os teus sócios, etc., tal, foram premiados aí pela Wallpaper, reconhecidos pela Wallpaper como um escritório de arquitetura inovador e de vanguarda. Vamos falar um pouquinho da tua definição, como é que você vê hoje, o que caracteriza essa arquitetura de inovação, essa arquitetura de vanguarda na tua visão? Acho que é importante também dizer que não sou eu que me considero de vanguarda. Eu acho que eu meramente estou tentando cumprir o papel social do arquiteto e a função do arquiteto dentro de uma sociedade que se propõe altamente evoluída e tecnológica, e como todo mundo fala, em todos os campos hoje, né? Mas no final das contas, eu acho que o papel do arquiteto simplesmente é criar construções para as atividades humanas, ou seja, uma atividade eminentemente humana, e como tal ela precisa evoluir dia a dia, e a gente precisa propor coisas novas, sejam elas soluções construtivas, sejam elas questões programáticas. A gente hoje, por exemplo, não pode mais fazer aqueles apartamentos que a gente fazia 20 anos atrás. O mercado hoje se ocupa de fazer aqueles mesmos apartamentos 20 anos atrás, só um pouco encolhidos por conta de adequação à metragem quadrada, mas no final das contas os espaços ficam sem qualidades, quando a gente não percebe que, em geral, a gente não percebe que o núcleo familiar mudou completamente, né? A família hoje não é o mesmo tipo de família que a gente tinha 20 anos atrás, né? A gente tem famílias de composições diferentes, de pais divorciados com filhos, sem filhos, de casais homossexuais, de pessoas que moram sozinhas até uma idade bastante avançada, pessoas que nunca se casam, pessoas que se casam e não têm filhos, enfim, tem uma composição muito grande uma diversidade, pluralidade, né? Exatamente, uma diversidade muito grande de composições, e a gente continua fazendo o produtinho para aquela família tradicional, aquela família feliz de pai com 3 filhos, pai com 2 filhos, aquela coisa, e hoje só a gente encolhe o tamanho. Então acho que a vanguarda, no final das contas, ela não é... Ser de vanguarda não é assim tão relevante no final das contas. O que a gente tem que fazer é cumprir a nossa obrigação. E cumprir a nossa obrigação implica que a gente evolua constantemente, faça sempre uma arquitetura contemporânea, voltada às atividades e às necessidades do público de hoje, né, dos usuários de hoje, seja de uma forma geral, seja no equipamento educacional, seja num apartamento, numa casa ou num prédio do governo, que seja, mas a gente tem que sempre evoluir. Fórmulas prontas não cabem no conceito de arquitetura. Agora, eu te fazer uma pergunta aqui. Vamos falar da arquitetura de baixa renda. Uma coisa que me incomoda pessoalmente, quando você vê